Meu nome é Tauan Acácio Ferreira, eu sou graduando em Engenharia Química na UFLA e esse é meu trabalho de iniciação científica sobre a influência da temperatura na pirólise do resíduo de pinos, orientado pela professora Lídia Borel, do Departamento de Engenharia Química da UFLA, com a colaboração do Igor Martins, que também é graduando em Engenharia Química na UFLA, do Argileu Mendes Filho e do Marcos Antônio Barroso, que fazem parte do programa de pós-graduação em Engenharia Química na Universidade Federal de Uberlândia. Para começar contextualizando o problema, é importante falar que o setor florestal representa em torno de 6% do PIB brasileiro, sendo um dos 5 setores econômicos mais importantes do país. Dentro desse setor, a produção de madeira é destinada à indústria de papel e celulose, à siderurgia e carvão vegetal, entre outros vários destinos. Desde a exploração florestal até o processamento, as indústrias madeireiras são responsáveis por uma grande geração de resíduos, que quando têm uma destinação inadequada, podem causar um grande impacto ambiental. E uma das alternativas para o tratamento desse resíduo é a pirólise, que é um processo de degradação térmica da matéria orgânica em ambiente inerte ou parcialmente inerte, que gera produtos sólidos, líquidos e gasosos que possuem maior valor agregado do que o próprio resíduo. E sendo assim, nesse trabalho o resíduo de pinos foi submetido a um processo de pirólise em leito fixo convencional, com o objetivo de avaliar a influência da temperatura sobre o rendimento dos produtos da reação de pirólise. E para isso foi obtida uma amostra de material particulado do resíduo de pinos, e essa amostra de material particulado do resíduo de pinos foi caracterizada. Para caracterizar essa amostra foram realizadas a análise imediata para obtenção do teor de umidade, teor de voláteis, carbono fixo e teor de cinzas. Foi realizada também uma análise elementar para obtenção dos teores de carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e enxofre presentes nessa amostra. E também foi realizada a análise de composição lignocelulósica para obtenção dos teores de hemicelulose, celulose e lignina. Além disso, foi realizada uma análise termogravimétrica e o objetivo dessa análise é verificar o comportamento da amostra da biomassa frente ao processo de degradação térmica. E essa análise termogravimétrica foi realizada utilizando partículas de diâmetro menor que 0,15 mm em um equipamento da empresa Shimadzu, modelo TGA-50, com fluxo de hélio de 50 ml por minuto, temperatura de 27 graus a 800 graus Celsius e taxa de aquecimento de 40 graus Celsius por minuto. Depois disso, esse material foi submetido a um processo de pirólise em leito fixo tubular nas temperaturas de 400, 500 e 600 graus Celsius. As reações foram realizadas com 4 gramas de amostra sobre taxa de aquecimento de 40 graus Celsius por minuto e ao final de cada reação foram obtidos os rendimentos do bioóleo, do gás e do carvão. A figura 1 é uma representação do reator que foi utilizado no processo de pirólise. Então a amostra é colocada em um reator e leito fixo tubular. Essa amostra vai sendo aquecida até a temperatura de reação escolhida, que nesse caso foi 400, 500 e 600 graus Celsius. E atingida a temperatura de reação, essa biomassa é mantida no reator a temperatura constante por 30 minutos. Esse material, quando ele começa a ser aquecido, ele começa também a ser volatilizado e o material volatilizado passa por um condensador e 2 banhos de gelo até chegar ao quitaçato, onde esse material vai ser condensado. O material condensado é justamente o bioóleo e o carvão ele é coletado no leito fixo após o fim da reação. Para calcular a quantidade de gás, o rendimento do gás que é perdido durante o processo de pirólise, foi feita uma relação entre a massa de bioóleo coletada no quitaçato e a massa de carvão coletada no leito fixo, comparando essas duas massas com a massa inicial. Assim, foi possível obter a quantidade de gás que foi perdida. Na tabela 1 estão os resultados obtidos para a caracterização do resíduo de pinos. E na tabela é possível observar que esse material apresentou um alto teor de voláteis, e essa é uma característica muito importante para a geração de bioóleo durante o processo de pirólise, já que os voláteis são responsáveis pela formação do bioóleo. E além disso, esse material apresentou baixa umidade, que é uma característica muito importante durante o processo de pirólise, já que o material que apresenta baixa umidade requer menos energia para que ele chegue ao ponto de pirólise, ou seja, esse material vai ser
seco mais rapidamente. Então a energia gasta no processo de pirólise é menor do que a energia gasta em um material que tem maior quantidade de água, maior quantidade de umidade. Além disso, essa biomassa apresentou alto teor de celulose e hemicelulose, e esses componentes eles são importantes porque os produtos obtidos a partir da decomposição térmica desses componentes apresentam maior contribuição para o rendimento do bioóleo. A figura 2 é uma representação da análise termogravimétrica, é o resultado gráfico da análise termogravimétrica que foi realizada. E nessa figura é possível observar a perda de massa em função da temperatura, que é a linha em azul, e a derivada da perda de massa em função da temperatura, que é a linha em vermelho. Nesse gráfico a gente consegue observar dois eventos característicos da degradação térmica da biomassa. O primeiro evento ocorre a 100 graus Celsius e pode ser atribuído à secagem desse material. E o segundo evento é um pico de 300 a 450 graus Celsius. E esse pico ele pode ser atribuído a dois fatores importantes na degradação térmica da biomassa. Aqui a gente consegue perceber um ombro ao lado esquerdo do pico. Esse ombro ele pode ser atribuído à degradação da hemicelulose a mais ou menos 350 graus Celsius. E além disso a gente tem um pico acentuado a mais ou menos 400 graus Celsius que pode ser atribuído à degradação da celulose. Além disso, no final a gente tem uma velocidade constante de degradação térmica desse material. A perda de massa ela é praticamente constante. E essa perda de massa praticamente constante pode ser atribuída à degradação da lignina a partir de 500 graus Celsius, já que a lignina ela é um composto mais termicamente estável do que a hemicelulose e a celulose. Além disso, é importante ressaltar que não é possível separar os eventos que acontecem a partir de 200 graus Celsius, já que a lignina, a hemicelulose e a celulose elas se decompõem nessa faixa de temperatura. Apesar de ter uma característica de um ombro ou de um pico, esses eventos eles não podem ser separados, eles não acontecem separadamente. O que acontece é uma sobreposição de eventos. E por fim, a figura 3 é uma representação dos resultados obtidos na pirólise do resíduo de pinos nas temperaturas de 400, 500 e 600 graus Celsius. A figura mostra o rendimento dos produtos da pirólise obtidos em cada temperatura. E aí nós conseguimos fazer uma análise de qual é a temperatura ideal para a produção de bioóleo dentro dos testes que foram realizados, dentro das temperaturas que foram utilizadas. Nesse caso, é importante fazer duas observações. A primeira é que, quanto maior a temperatura, maior é a produção de bioóleo. E esse fato pode ser atribuído à volatilização do material da biomassa em temperaturas mais elevadas. E além disso, é importante observar também que o carvão ele diminui o seu rendimento conforme aumenta-se a temperatura. E esse é um resultado importante porque conforme a temperatura aumenta, o material ele vai sendo volatilizado e, consequentemente, o carvão ele vai sendo consumido durante a reação. Com isso, é possível chegar à conclusão que, dentre as temperaturas utilizadas neste trabalho para a realização da pirólise do resíduo de pinos, a melhor temperatura para produção de bioóleo em maior quantidade é a temperatura de 600 graus Celsius, já que nessa temperatura o rendimento do bioóleo foi de 57,7% em massa, que é muito maior do que o rendimento do carvão e o rendimento do gás. Com os resultados obtidos, é possível concluir que o material apresentou alto teor de voláteis e elevada relação hidrogênio-carbono, com bom potencial para a geração de bioóleo. Além disso, esse material também apresentou alto teor de hemicelulose e celulose, que são favoráveis à produção de bioóleo, mostrando que esse é um material com um bom potencial para a geração de bioóleo durante o processo de pirólise. Além disso, a análise termogravimétrica demonstrou ser uma importante ferramenta para a análise do comportamento da biomassa frente ao processo de degradação térmica da biomassa. Foi possível analisar os eventos que ocorrem durante essa degradação térmica da biomassa. E por fim, sendo o bioóleo produto de maior interesse, conclui-se que a temperatura adequada para a realização da pirólise da biomassa do resíduo de pinos é a temperatura de 600 graus Celsius.
Muito obrigado.